Então, queridos, nós vamos falar agora sobre a chuva serôdia. Lembra que a gente falou já da primeira mensagem, da segunda mensagem e a terceira mensagem em si nós não demos ainda um foco todo nela, né? Mas nós vamos falar aqui agora sobre isso, porque a chuva serôdia ela está intrinsecamente ligada à mensagem do terceiro anjo, tá bom? Então nós vamos ver a história do que aconteceu na nossa igreja no passado, que isso vai verdadeiramente lançar luz para nós sobre o que é a chuva serôdia, tá bom? Então vamos, tá ligando ali ainda? Enquanto isso nós vamos fazer uma oração e aí a gente vai estudar juntos. Vamos orar? Oremos. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos pelo milagre da vida, te agradecemos pelo milagre, Senhor, que nós estamos aqui dentro de um momento, Pai, tão difícil para esse mundo, mas teus filhos estão aqui para ouvir a mensagem, para aprender mais da tua palavra e que o Senhor nos prepare, Pai, para estarmos prontos para essas últimas cenas de luta e batalha que nós iremos enfrentar. Te agradecemos que o Senhor nos ensine agora sobre a chuva serôdia, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu peço que nós prestemos bastante atenção, porque esse estudo da chuva serôdia, esse estudo aqui foi primeiro pregado, né, numa conferência nacional de 1888, em 2018, por Ron Duffield. E as coisas que ele apresentou ali nós vamos utilizar aqui também, mas nós iremos falar de alguns detalhes a mais que nós temos visto nos nossos últimos estudos. Então vamos lá. Vamos começar primeiro falando de uma história que é a reunião mais importante, o encontro mais importante que teve na história da Igreja Adventista. Essa imagem é muito conhecida entre os adventistas. Vocês conhecem essa imagem? Alguém aqui nunca viu essa imagem? Algumas pessoas. Essa imagem, queridos, é de uma conferência que teve na Igreja Adventista no ano de 1888. E nós vamos falar um pouco sobre datas aqui, mas essa conferência é reconhecida como a conferência mais importante da história da Igreja Adventista, e eu diria até da história do mundo também. Por quê? Nós vamos ver o porquê que essa reunião foi uma das reuniões mais importantes da história da Terra. Nós vamos ver o porquê disso. Por quê? Nessa reunião, olha só, esse texto aqui é o texto da irmã White. Antes de a gente comentar, nessa reunião, queridos, o que aconteceu? Eu vou resumir ao máximo. Em 1888, Deus... Olha que interessante, antes de eu comentar sobre a conferência. Quando foi que iniciou ali mais ou menos a mensagem do selamento? Vamos fincar o ano 1848. Porque eu vou fincar esse ano, a gente vai entender em outra palestra. Mas vamos fincar o ano 1848. Entre 1848 e 1888 são quantos anos, gente? 40. Aí eu lhe pergunto, Deus, né, quando ele levou o povo de Israel, ele não queria que fosse 40 anos, mas acabou sendo 40. Mas no final dos 40 anos, o que é que o povo de Israel tinha que fazer? Qual era o desígnio ali? Entrar, né? Então, eles deveriam entrar. Entraram? Aí você olha para a história da Igreja Adventista. Você tem 1848, você passa 40 anos, você chega no ano de 1888. Qual era o propósito então agora em 88? Entrar na Canaã Celestial. Então o que é que Deus fez? A mensagem do selamento veio, Deus enviou o anjo para selar o povo, estava tudo certo, veio 40 anos ali a mensagem sendo pregada, o sábado aquilo já estava Quando chegou em 88, 40 anos depois, Deus falou, é agora. Aí sabe o que ele fez? Ele enviou 2 pastores, chamados A.T. Jones e E.J. Wagner. O que ele fez? Ele, por meio desses 2 pastores, ele trouxe a mensagem da justificação pela fé de uma forma muito mais simples do que qualquer ser humano já tinha ouvido antes. Por qual motivo? Para que o povo entendesse finalmente, de forma simples, clara e direta, e finalizar a obra. O propósito daquela reunião foi esse aí. Quando a gente olha para essa imagem, o que Deus queria que acontecesse aqui foi isso. Então, 40 anos se passaram,
Já havia 40 anos de deserto da igreja adventista. Deus falou, pronto, vamos finalizar a história. Deu para entender? Deus aí enviou 2 pastores, um chamado Jones, outro chamado Wagner, para que eles levassem agora a mensagem do terceiro anjo de forma clara e direta dentro dessa conferência aqui. E aí todos esses daí que vocês estão vendo na foto, ó, o Espírito de Profecia fala que se eles tivessem, porque eles não entenderam, quer dizer, entenderam, mas não aceitaram. Se eles tivessem ouvido a mensagem e entendido e proclamado como Deus queria, o Espírito de Profecia fala que em 2 anos Jesus teria voltado. Depois dessa data aí. Ok? Então nós iremos falar sobre chuva serôdia nesse momento. Então, quando Ellen White estava lá, ó, nesse povo aí, ó, que você está vendo, Ellen White estava aí também. E aí quando o pastor Wagner pregou pela primeira vez ali a mensagem da justificação pela fé, qual foi a reação de Ellen White? Vamos ler juntos. Ela diz assim, ó, quando o irmão Wagner apresentou essas ideias, os encantos incomparáveis de Cristo em Minneapolis, foi o primeiro ensinamento claro sobre o assunto vindo de lábios humanos que eu tinha ouvido, com exceção das conversas entre meu marido e eu. E enquanto ele apresentava, cada fibra do meu ser dizia amém. Então, quando Ellen White ouviu a mensagem de Wagner pela primeira vez, ela falou assim, é exatamente isso. Por quê? Porque cerca de 7 anos antes, ela tinha tido visões sobre a justificação pela fé, só que ela só comentava entre ela e Tiago White. E Tiago White, quando ela contava para ele, ele falou, nós vamos precisar levar essa mensagem, porque a mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé, lembra daquele texto que a gente leu que é a mensagem do terceiro anjo? Justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Aí o Tiago White falou assim, Ellen, temos que proclamar isso para o mundo. Só que aí chega 1881. Em 1881, o que aconteceu com o Tiago White? Quem lembra? Morreu. Então, como ele morreu, não tinha mais alguém que Ellen White contasse essas coisas assim para poder levar junto com ela. Aí, quando Tiago White morreu, Jesus falou assim para ela, olha, eu vou levantar outros que vão continuar essa obra. E aí, 7 anos depois, Deus envia 2 pastores, um chamado A.T. Jones e outro chamado Wagner. Quando Ellen White ouviu Wagner pregar pela primeira vez, ela disse cada fibra, imaginem o que sentimento ela não teve. Cada fibra do coração dela dizia amém. Porque ela ficou muito feliz, porque ela viu, é agora. Olha só o que é que diz aqui um homem chamado R.T. Nash. Ele diz assim, ó, das atitudes e palavras da senhora White naquela época, ficou claro que ela estava 100% com os pastores Jones e Wagner, na mensagem que eles estavam apresentando na reunião da conferência geral. Só que, queridos, quando a gente olha para a história da nossa igreja, eu vou mostrar mais tempo porque não está nesse slide, está em outro. Mas, ó, quando nós vemos a chuva serôdia, se você quiser procurar escrever, né? Quando que a chuva serôdia começou de forma plena entre nós como um povo? Em 1888. A partir dessa conferência aqui, ó. Só que sabe o que aconteceu? Os líderes adventistas, olha só que interessante. Deixa eu ver se vocês pegaram. Em quanto tempo Jesus teria voltado? 2 anos. Sabe quantos adventistas tinha nessa época? Cerca de 30 mil adventistas. E imagine, 30 mil adventistas e seria suficiente para levar uma mensagem para o mundo inteiro e Jesus voltar. Hã? Pois é. 30 mil só, gente. Hoje nós temos quantos? E isso é quantas vezes mais de 30 mil? Quantas vezes mais adventistas nós temos do que naquela época? Será que Jesus está atrás de número? Nunca esteve. Então, só que o que aconteceu? Olha lá, ó, esses ministros, quando eles ouviram a mensagem da justificação pela fé, eles não aceitaram a mensagem. E aí o que aconteceu? Ellen White viu a rejeição deles. E por essa rejeição, olha o que ela disse. Essa é a última reunião de ministros que teremos, a menos que vocês desejem se reunir. Se os ministros não receberem a luz, quero dar uma chance a quem? Ao povo. Talvez eles possam recebê-la. Só para você ter noção.
a luz do Apocalipse 18, a luz do anjo, começou a descer ali dentro, em Minneapolis. E essa luz que vai iluminar a terra inteira, os líderes adventistas falaram assim, ó, isso aí não é luz, isso aí está errado. Aí Ellen White, que estava, imagine, ela estava viva, viu? Hoje ela não está viva mais, mas ela viva, ela disse, a luz é essa daí, está correto. E os líderes disseram assim, ó, não está correto, isso aí está errado. E aí, qual foi o papel da profetisa ali? Dar o apoio à mensagem para dizer que a mensagem era correta. Não foi suficiente. Eles não deixaram nem Jones nem Wagner levar as mensagens nas igrejas. E Ellen White falou, bom, já que vocês não querem receber as mensagens, nós vamos para onde? Para as ruas, nós vamos para o povo. E aí foi o que aconteceu. Ó. A partir daí, começou o que a gente entende como os maiores reavivamentos da história da igreja adventista, que foram nas campanhas de 89 até 92. Eram campais, eu vou resumir aqui, mas eram campais mais ou menos assim, ó. Eles saíam para pregar, aí chamava o povo da cidade toda. Aí o povo ia. Aí se reunia também vários adventistas. Eu li alguns relatos, né, de Loughborough. Vou mostrar algumas coisas aqui. Mas era assim, ó. Um pregava, e aí tinha várias pessoas que não eram adventistas, né? Os próprios adventistas faziam essas campais. Uma pregação, eles pregavam, no final falava assim, quantos de vocês desejam ter um compromisso com esse Salvador? 60 pessoas levantavam. Eu vou mostrar um caso aqui, que foi colocado aqui pelo Ron Duffield, né? Que é um dos casos em South Lancaster, no Maine. Aqui foi em uma escola que eles pregaram. Vou mostrar para vocês aqui. Por quê, queridos? Em 1888, a chuva serôdia começou a cair. E chuva serôdia é para quê? Qual é o motivo da chuva serôdia? A chuva serôdia, ela vem com alguns motivos. Um dos motivos dela é preparar o povo para suportar o tempo da angústia. Esse é um dos motivos. Outro motivo é para dar poder para finalizar a obra, para a pregação do Evangelho. Então, se ela começou a descer em 88, vocês concordam que então, a partir de 88, deveria-se começar a ter um poder muito maior na pregação adventista? Ellen White fala assim, temos viajado por todos os lugares diferentes das reuniões para que eu possa ficar lado a lado com os mensageiros de Deus, que eu sabia serem seus mensageiros. Aqui ela está se referindo a Jones e Wagner. Que eu sabia terem uma mensagem para o seu povo. Passei minha mensagem com eles em harmonia com a mesma mensagem que transmitiam. E o que é que vimos? Vimos um poder acompanhando a mensagem. Lá em South Lancaster, os poderosos movimentos do Espírito de Deus estavam. E todos os alunos da faculdade foram levados à porta em confissão. E o mover do Espírito de Deus estava lá. Assim, de um lugar para outro, onde quer que fôssemos, víamos as manifestações do Espírito de Deus. No livro Spalding Magen, logo no início, alguém aqui tem um livro Spalding Magen em casa? Pronto, se você abrir logo no iniciozinho, nas primeiras páginas, o que é que tem escrito lá sobre a chuva serôdia? A chuva serôdia virá com 10 vezes mais poder do que a chuva que recaiu sobre os discípulos no Pentecostes. Já pensou nisso? Então, se no Pentecostes aconteceu o que aconteceu, multiplique isso por 10. É o que nós, em nome de Jesus, vamos viver. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós falamos em faculdades ou escolas, vamos pensar em número de pessoas, mais ou menos. Quantas pessoas em uma faculdade você espera ter? Por média, em média. 2, 3 mil, uma faculdade grande, né? Vamos colocar mais pessoas? Vamos colocar uma faculdade pequena, uma escola pequena. Quantas pessoas, mais ou menos? Pronto, vamos pegar na base de 600 pessoas. Quando você vai fazer um evangelismo desse, você espera, por exemplo, digamos que você junte a igreja, junte alguns líderes, sei lá, pregadores, e você vai fazer um evangelismo como esse, em uma faculdade, numa escola e tal. Digamos, bota na base de 500, 600 pessoas. Você espera, no mínimo, alcançar quantas pessoas? Para tomar decisões. Não estou falando de só a pessoa ouvir, não, mas eu digo assim, para a pessoa tomar uma decisão. 10%, né? É até muito, muitas vezes, né? Vamos botar aí na base de 20 pessoas. A gente ficaria feliz, ficaria ou não ficaria? Ficaria. Mas quantas pessoas foram alcançadas nessas pregações ali que ela leu? Você reparou quando a gente leu? Olha o que ela diz ali, ó.
todos os alunos da faculdade foram levados à porta em confissão. Todos, queridos. Não foi 10, 20, 30, 40, 50. Não sei quantos tinham, se tinham 600, 700, 800, não sei. Mas você já parou para pensar em um evangelismo onde 100% da obra é sucesso? Então foi isso que começou a acontecer. Olha o que Ellen White fala. Tenho viajado de um lugar para outro, participando de reuniões onde a mensagem da justiça de Cristo é pregada. E considerei o quê? Um privilégio estar ao lado de meus irmãos e dar meu testemunho com a mensagem para esse tempo. E vi que o poder de Deus acompanhava a mensagem onde quer que ela fosse pregada. O povo confessou seus pecados e se apropriou da justiça de Cristo. Deus colocou sua mão para realizar essa obra. Em toda parte a mensagem conduzia à confissão do pecado e ao afastamento da iniquidade. Então, a mensagem da justiça de Cristo, a mensagem de 1888, ela leva as pessoas a fazerem o quê? Se afastar da iniquidade. E aí Deus começa a colocar a mão sobre a obra. Agora, olha esse texto. Deus enviou homens para nos trazer a verdade que não teríamos recebido, a menos que Ele tivesse enviado alguém para trazê-la a nós. Olha que forte isso. Então Deus escolheu agora mais 2 mensageiros de 88 para trazer uma mensagem que era essa mensagem que Deus disse, vai finalizar a obra agora. Agora eu vou derramar a chuva serôdia. Então, o primeiro ponto, queridos, que a gente não pode deixar de falar sobre a chuva serôdia. Como que começa a chuva serôdia na vida do crente? Através de uma mensagem. Vamos ler Deuteronômio 32 para a gente ver isso então? Vamos abrir Deuteronômio capítulo 32. E a gente vai ver que Deus, tudo que Ele fez foi dentro da palavra. Vamos ler juntos aqui, Deuteronômio capítulo 32. Quem pode ler para a gente aí o versículo 1 e o versículo 2, por favor? Pronto. O que disse aí? Verso 2, começa como? Deus pede que a doutrina dele na terra faça o quê? Goteje. Então ele compara a expansão da doutrina dele no mundo com o quê? Com o cair da chuva. Com gotejar. Então veja que aqui a chuva está relacionada com a mensagem de Deus, com a doutrina de Deus. Então, quando nós falamos em chuva serôdia, não tem como desassociar o derramamento do Espírito Santo com a pregação da mensagem. Então, quando esses homens foram enviados, em 1888, eles trouxeram essa mensagem. Só que muitas pessoas dizem assim, qual é a mensagem de 1888? Hoje é muito fácil no Brasil você encontrar. A mensagem que traz a chuva serôdia, queridos, está encapsulada em alguns livros que nós temos no Brasil. Por exemplo, a mensagem do terceiro anjo de 1893. Quantos já leram esse livro aqui? A mensagem do terceiro anjo de 93. Queridos, para resumir, se você quer entender o âmago da questão, o âmago da mensagem de 1888, 3 livros são imprescindíveis. Quais são os 3? A mensagem do terceiro anjo de 93, 95 e 97. Ali está a chuva serôdia, de fato, para você entender. Entendendo aqueles assuntos ali, você começa a entender para receber a chuva serôdia. Todos esses livros já estão disponíveis no Brasil para a gente comprar e ler. Então, o que eles rejeitaram no passado está aí, nos livros. Então, a chuva serôdia começa com a proclamação da mensagem da justiça de Cristo. Vocês entendem, então, por que Ellen White fala que reuniões campais como essa aqui são a oportunidade de Deus para receber a chuva temporânea serôdia? Porque nós falamos dessas mensagens. E quando essa mensagem é pregada, a chuva serôdia desce. Então, nós precisamos compreender isso. Agora, vamos ver mais detalhes aqui. Olha que interessante. A mensagem dada a nós por quem? Por A.T. Jones e A.J. Wagner é a mensagem de Deus para a igreja de quê? Laodiceia. Qual é o problema de Laodiceia? Laodiceia está morna. Laodiceia dorme. Aí o que é que Deus fez? Enviou 2 mensageiros que têm uma mensagem tão poderosa que é capaz de fazer o que com Laodiceia? Esquentar Laodiceia. Então,
A mensagem dada por A.T. Jones e A.J. Wagner, ou seja, no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, Estudo sobre Fé, esses livros se destinam a levantar quem está morto na igreja. Quem não quer ler Espírito e Profecia, não tem vontade. A mensagem que Deus levantou através desses homens é para que entenda de fato o que Ellen White estava explicando há tantos anos e o povo não estava entendendo. Aí vai haver uma ressurreição espiritual. Foi destinada para isso. Exatamente. Só que hoje, queridos, o que é que acontece? Quando você fala de 88, hoje as pessoas não querem ouvir falar de Jones e Wagner. As pessoas querem pregar a mensagem do terceiro anjo desprezando os mensageiros. Aí eu lhe pergunto, se Deus levantou esses homens, e olha o que Ellen White fala, a mensagem de Laodiceia tem soado, leve essa mensagem em todas as suas fases e proclame para as pessoas onde quer que a providência abra o caminho. A justificação pela fé e a justiça de Cristo são os temas a serem apresentados a um mundo que perece. Se Deus levantou eles dois para isso, e eles estão encarregados de trazer essa terceira mensagem, eu quero levar essa mensagem. Eu posso desprezar esses mensageiros simplesmente por querer desprezá-los? E dizer que estou levando a mensagem do terceiro anjo para as pessoas? Não tem como. Olha só o que ela diz, ó. Os laodiceanos autossuficientes fizeram o que com Jesus? Excluíram Jesus. Mundanismo, presunção, orgulho e indiferença há tanto tempo prendem as almas nas cadeias da incredulidade que agora, quando a voz do Salvador é ouvida por meio de seus mensageiros, aqui ela está se referindo a Jones e Wagner. Quando Jesus começa a falar por meio deles, o que acontece? Rebelião e teimosia de alma são adicionadas para aprofundar a culpa. Vestidos com suas vestes inúteis de injustiça própria, eles se sentem insultados quando lhes dizem que estão nus. A voz do Salvador é ouvida. Eis que por meio de meus mensageiros delegados estou à porta e bato. Lembra que para Laodiceia ele fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Como é que Jesus está à porta e bate? Como é? Por meio dos meus mensageiros. É através da mensagem da justiça de Cristo que Cristo está batendo na porta, dizendo assim, ei, abre a porta. Porque Jesus se propôs a cear conosco, Jesus se propôs a transformar nossa condição por meio da mensagem da justiça dele. Está dando para entender? Como é que acorda a Laodiceia? Nada vai acordar a Laodiceia, queridos, a não ser a mensagem da justiça de Cristo. É assim que nós vamos ver um povo sem mornidão. Olha o que ela diz agora. O Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner. Para quê, meus amados? Proclamar uma mensagem para a igreja. Só isso? Está escrito aquilo ali? Ao mundo, a fim de preparar um povo para permanecer de pé no dia de Deus. Quem está falando isso aqui é o testemunho de quem, queridos? De Jesus, sim ou não? Então nós sabemos que quem está falando para a igreja é quem? Jesus. Então Cristo está dizendo assim, ó, eu levantei eles dois, para quê? Para preparar um povo para permanecer de pé. Agora, digamos que eu, como adventista, já ouvi falar de Jones e Wagner e tal, mas falaram assim, mas eles se apostataram e tudo. Jesus disse, eu chamei eles para preparar um povo para permanecer de pé. Se eu hoje, deliberadamente digo, não quero, não vou ler, não tenho interesse. Se Cristo disse que ele levantou eles para essa obra, eu posso hoje dizer assim, não quero saber, não vou ler, não tenho interesse, e mesmo assim vou dar a terceira mensagem. Vai? Não. Porque Deus não fala nada por acaso, sim ou não? Deus não fala nada por acaso. Se Deus disse que levantou esses homens têm uma obra a ser feita. E os livros desses homens devem ser lidos. Homens que foram escolhidos para dar a mensagem que o povo necessita nesses últimos dias. E depois ela diz que eles eram os próprios homens a quem Deus confiou uma mensagem para seu povo. Então veja que ela, apesar de ser a profetisa, ela diz assim, ó, Deus levantou esses homens, esses dois homens, com uma mensagem para o povo. Quem é o povo de Deus? Nós. Então nós precisamos ler esses livros, sim ou não? A chuva serôdia está encapsulada nesses livros, meus amados. Quais livros? Nós já falamos. A mensagem do terceiro anjo, 93, 95, 97. O estudo sobre fé, vivendo pela fé. Precisamos ler esses livros. Agora olha que interessante.
Aqueles que desde a reunião de Minneapolis tiveram o privilégio de ouvir as palavras proferidas pelos mensageiros de Deus, A.T. Jones, Prescott, Wagner, Olsen e muitos outros nas reuniões campais, ou seja, reuniões como essa aqui, ó. Nas reuniões campais e institutos ministeriais, receberam um convite. Qual era o convite, queridos? Venha, porque tudo já está preparado. Venha para a ceia preparada para você. Espera aí. Ela diz então que quem foi para essas campais ouviu uma mensagem que dizia assim, ó, venha, tudo já está preparado. Aí eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe por que as pessoas ouviram essa mensagem aí? Está tudo pronto? Porque até então na igreja adventista, e até hoje na verdade, nós temos uma ideia de salvação que não é correta. Qual é a ideia de salvação que nós temos? Por exemplo, nós falamos sobre selamento, falamos ou não falamos? Então nós falamos de selamento, falamos das condições, mostramos tudo. E aí o que é que naturalmente a gente pensa? Eita, eu tenho que fazer um monte de coisa. Rapaz, eu tenho que me preparar. Então eu vou começar a fazer, vou fazer. Aí naturalmente você faz assim, ó, você senta, imagine, você chega em casa, aí você senta. Rapaz, tem um monte de livro para ler, ó. Vou começar por qual livro aqui? Vou pegar esse livro aqui para ler. Aí você começa a ler, aí vem o medo. Rapaz, eu estou tão longe. Aí você começa a pensar um monte de coisa, né? Estou perdido. Como é que eu vou me salvar? É tanta coisa. Aí chega em 88. Eu estou falando isso, queridos, porque quem já leu o livro Anunciando o Alto Clamor? Qual foi o contexto geral? A mulher falou assim, rapaz, tem tanto, como é que eu vou ser selada? Aí, porque ela descobriu, alguém falou para ela, se você lembrar, que Jesus precisava de um povo pronto. Não é isso que a gente aprende? Parábola de Jesus 69, diz o que lá? Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. O que mais? O que é que diz lá o resto do texto? Quando o caráter de Cristo... Pronto. Então a gente aprende o quê? Jesus só vai voltar quando a igreja estiver pronta, preparada. Aí a mulher olhou e falou assim, ó, eu olho para a minha vida, trabalho duro. Eu sou uma cristã coerente, mas quando eu olho para o que eu preciso alcançar, está tão distante. Aí depois ela começou a olhar para quem? Para a igreja. Ela falou assim, meu caso já está ruim. Como é que Jesus vai voltar em um prazo curto se eu olho para a igreja e vejo a situação do jeito que está e olho para mim e vejo também que está tudo diferente? Tudo ruim. Aí o que aconteceu? Foi quando teve essa conferência em Minneapolis. Aí o pessoal da família dela foi para essa reunião. Quando eles voltaram, eles falaram a mensagem que eles ouviram lá. Ó, em um dia, quando ela ouviu essa mensagem, aí ela disse, uau, agora eu vejo como Cristo pode voltar tão rápido. Mudou as condições? Não, a condição continua sendo a mesma. Justiça irrepreensível, obediência perfeita. Só que mudou o prisma de como chegar a isso. Porque Ellen White disse que quem foi para lá ouviu que, qual era a mensagem ali? Venha, pois tudo já está... Queridos, quando eu ouvi pela primeira vez a Verdade Presente, quando eu comecei a assistir as palestras da Verdade Presente, eu fui conhecendo assim, ó, Vida no Campo, Reforma de Saúde, aí foi Natureza de Cristo, aí Apostasia Ômega de 57, aí Perfeição de Caráter, aí eu fui conhecendo assim. E aí eu comecei a aprender assim, ó, eu tenho que chegar ao mesmo caráter que Cristo teve. Porque se Cristo chegou, eu chego lá também. Porque ele veio com a natureza igual à minha, provou que é possível vencer, e agora é minha vez de provar que é possível também. Foi assim que a gente aprendeu, foi ou não foi? E aí por que a gente começa a ficar com medo? Porque a gente começa os dias a passar e ver que Cristo venceu, e a gente nunca vence. Não é isso? Como é que a gente vai receber o Senhor de Deus se a gente nunca vence? Aí começa o desespero. Já estou perdido mesmo. Não é assim? Mas quem foi para Minneapolis ouviu uma mensagem que dizia assim, ó, venha, pois tudo já está... Como assim tudo? O que é tudo? Olha a diferença.
de enxergar a natureza de Cristo, vitória sobre o pecado, tudo isso da primeira forma. Cristo veio, venceu, agora é a sua vez. Agora, quem foi para Minneapolis ouviu assim, olha, Cristo veio, venceu e formou um caráter perfeito. E agora ele dá esse caráter de graça. O caráter que você precisa para estar no tempo de angústia como nunca houve, sem transgredir a lei, Jesus te dá hoje de graça. Aí agora começou um outro problema. É uma mensagem tão boa que nossa dificuldade agora é acreditar que isso é verdade. Você sabe que muitas pessoas que conhecem essa mensagem de 88, sabe por que não vivem até hoje isso? Porque a mensagem ela é tão boa que é difícil até de acreditar. Porque era mais fácil e palatável para a gente entender assim, ó, eu vou alcançar lá. Agora, já está tudo pronto e você só recebe? Que negócio é esse? É muito bom para ser verdade? Não tem como, que negócio é esse? E aí o receber agora começa a ser difícil. A gente vai falar sobre isso ainda, a gente vai explicar isso, claro, né? Mas quem foi para a reunião de Minneapolis viu assim, olha, não vai demorar tanto tempo não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Só para a gente ter noção da questão. Entre 1888, ela disse que Jesus voltaria em quanto tempo? Só que essa reunião de 88 foi no final do ano. Aí eu lhe pergunto, digamos que Jesus fosse voltar no final do ano de 1890. No final do ano de 1890. Vocês acham que o período das pragas vai durar quanto tempo? Aí a gente não vai dizer o que é ou o que não é. Só estou perguntando só para a gente ter uma noção. Vocês acham que vai durar quanto tempo? Um ano? Pronto, vamos colocar um ano de pragas. Se está caindo pragas, então vamos pegar aqui na lógica, ó. 1888, 1889, 1890. Nós estamos no final do ano de 1888. Se vai ter um ano de pragas, então as pragas só caem depois de que momento, queridos? Quando Cristo sai do santuário. Então, se eu estou em 1890 e ele vai voltar em 1890, as pragas vêm antes da volta dele, sim ou não? Volta um pouquinho aí. Se é um ano de praga, eu volto mais ainda. Eu estou em que ano agora? 89. Então, entre 1888 e 1889, Jesus teria um povo pronto, sem transgredir os mandamentos. Só que calma, a questão não é só as pragas não. Antes das pragas, vem o que, queridos? O selamento. Então, se você está aqui no final de 88 e você só tem até o ano de 89 para fechar a porta da graça, mas você sabe que antes do fechamento da porta da graça geral vem o selamento, quanto tempo tem de preparo para os adventistas aí? Poucos meses. Poucos meses seria suficiente para preparar um povo para viver sem transgredir nenhum ponto, os meses que fossem. Olha o poder da mensagem de 1888, queridos. Uma mensagem que sela você, pode selar você em questão de dias. Você já parou para pensar nisso? A chuva serôdia, ela começa com essa mensagem, queridos. Vocês entendem isso? Então, quando nós olhamos para isso, Jesus disse, está tudo preparado. Sabe aquele caráter que você... Vamos parar para pensar aqui. Na Bíblia, caráter é representado como o que no Apocalipse? Vestidura. Vamos abrir Apocalipse 3, que nós vamos ver isso aqui. Verso 18. Queridos, vestes na Bíblia representa o quê? Não, vestes puramente. Vestes é o quê? Caráter. Jesus está dizendo o que para você em relação ao seu caráter aqui no verso 18? Preste atenção que a mensagem está aí no verso 18. Ele está dizendo o que para você? O que você tem que fazer? Comprar as vestes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai em uma loja comprar uma veste,
Você está indo comprar. A veste ainda vai ser feita ou ela já está pronta lá? E comprar, você está dizendo o quê? Você adquiriu e quando você coloca, ela é sua. Quando ele fala compre de mim, está dizendo o quê? A veste que você precisa já está o quê? E o que é veste? Então caráter, ele está dizendo, ó, o caráter que eu quero para uma pessoa ser selada, está pronto. Sua parte não é tentar alcançar ou produzir esse caráter. Sua parte é receber de mim esse caráter. Aí que está. Nós estamos nus. Nós não temos esse caráter. Aí Jesus disse, compre. E o comprar, como é que eu compro de Cristo essa veste na prática? Isaías 55 fala o que ali? Vinde, comprai. Como? Sem dinheiro e sem preço. Então, mas Deus faz um convite, faz ou não faz? Então vamos ver isso para a gente comprar na prática, Isaías 55. Aí a gente vai ver como receber esse caráter na prática. Isaías 55, versos 1 em diante. Do verso 1 ao 3 ele vai dizer como é fácil comprar essa veste. Quem pode ler para a gente aí em voz alta, por favor? Ok. Quando ele manda vir de comprar, no verso 3 ele manda você fazer o que na prática? Incline os seus ouvidos, venha, ouça a sua alma. O que Deus está pedindo aí, no fundo? Comunhão, relacionamento, fé. Agora, qual o problema, queridos? Que nós não conseguimos muitas vezes reter essa veste em nós. Está faltando o que para a gente? O ouvir. Então, veja que o ouvir ele antecede a fé, porque a Bíblia fala assim, ó, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Então, quando Deus fala, vinde, ouça, é porque você precisa de fé, e você não tem como ter fé se não tiver contato com a palavra de Deus. Você percebeu por que aquela mulher, então, sentiu um alívio maravilhoso, porque ela falou, nossa, então não é essa ideia que eu tenho, que eu vou galgar tantos anos até chegar à santidade. A santidade já foi comprada e me é dada pela comunhão com Cristo. Ela diz, agora eu vejo como Jesus pode voltar, porque se a igreja se unir para estudar essas mensagens e se unir a Cristo, Cristo não precisa de muito tempo para poder finalizar a obra dele em nossa vida. Agora precisa de um passo de fé, um passo da vontade, porque aí vem a sua parte. E Ellen White fala que essa parte Deus não faz por você, que é o quê? Você entregar a vontade. Deus não faz isso, queridos, por nós. O que é entregar a vontade? É justamente o que nós já falamos. O estudo da palavra, ele não pode ser uma coisa de sentimento. Quando eu estou com vontade, eu faço. Quando eu não estou, não. Tem que ser movido por princípio. A comunhão com Jesus, ela precisa ser algo movido por princípios que você está fazendo, porque você entendeu que é através disso que as vestes são mantidas. E é por falta dessa comunhão, do ouvir o Senhor, que nós estamos ainda hoje, muitas vezes ouvindo essa mensagem de 88 e capengando no mesmo problema. Mas a mensagem está aí para preparar um povo em questão de meses. Aqueles homens de 90 anos que a Ellen White falou, eles ouviram essa mensagem. Foram selados. Eu creio. Existem vários adventistas hoje aí que andam nessa terra com o selo do Deus vivo. Eu creio. Eles já entenderam a mensagem de 88, eles vivem a mensagem de 88. Então, a mensagem de 88, ela tem poder para trazer essa chuva com toda a força sobre cada um de nós que estamos aqui. Não precisa levar muito tempo. Então, queridos, nós precisamos, pela graça do nosso Deus, tem pessoas adventistas que nunca sequer ouviram falar da mensagem de 1888. Olha o que ela diz aqui, ó. O que mais posso dizer
meu coração está cheio até transbordar. Só estão aptos para essa obra aqueles que estão imbuídos do Espírito Santo. A luz chegou. A luz que iluminará toda a terra com seus raios brilhantes tem brilhado do trono de Deus. Pergunta, qual é a luz que vai iluminar a terra inteira com a sua glória? Apocalipse 18. E ela disse que com a mensagem de 88, o que aconteceu? A luz já está brilhando. A luz chegou. Que mensagem vai iluminar a terra inteira? A mensagem de 1888. A mensagem de 1888. Nós temos hoje a oportunidade, queridos, de ler esses livros, de estudar esses livros. A chuva serôdia está contida nesses livros, nessas mensagens, meus amados. Aprender a justiça de Cristo. Porque quando nós tivermos um povo esclarecido em relação a essa mensagem, você vai ver coisas acontecendo que nós nem imaginamos. O tempo de prova está prestes a chegar, porque aconteceu o que com o alto clamor, queridos? O alto clamor do terceiro anjo já começou onde? Na revelação da justiça de Cristo. Pergunta, quando foi que a justiça de Cristo foi revelada plenamente para a igreja adventista? Em 88. Por isso que 4 anos depois, Ellen White fala, ó, o alto clamor então já fez o quê? Já? Mas peraí. O que é o alto clamor? O que é o alto clamor? Que a gente já estudou aqui. É a pregação do evangelho para o mundo todo com poder e grande glória. Mas o alto clamor começou dentro de uma conferência para adventistas? Não deveria ser o mundo todo sendo alcançado de vez? Isso não é o alto clamor? O alto clamor começou de que forma? Primeiro para os de dentro. E por que o alto clamor tem que começar para os de dentro? Ué, se você tem que levar uma mensagem, primeiro você precisa o quê? Aprender a mensagem. Não tem? Porque esse evangelho que está sendo pregado aí mundo afora é o verdadeiro evangelho? Um evangelho que diz, olha, você vai pecar até Jesus voltar, você vai ficar pecando, é assim mesmo. Ó, venha para Jesus, mas Jesus vai te purificar de algumas coisas. Isso é evangelho, queridos? Você está com lepra, ó, você está com lepra no corpo todo, Jesus só vai limpar a lepra até metade da sua cintura. Quando ele voltar, ele termina de limpar a lepra. Isso é evangelho, queridos? Esse alto clamor que está chegando agora com a mensagem de 88, vitória completa sobre os pecados, mas através do poder de Jesus Cristo no seu coração, Jesus habitando em você, essa é a mensagem que precisa ser levada. Não só em palavras, mas em manifestação de poder. Ok, queridos? Então, o alto clamor e a chuva serôdia, vocês percebem que estão conectados diretamente com a mensagem da justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo. Todos estão percebendo isso claramente? Hoje, 2025, nós estamos vivendo no tempo em que o alto clamor foi interrompido. Como assim? O que é que traz o alto clamor, queridos? A mensagem. A mensagem da justiça de Cristo é que leva ao alto clamor. O alto clamor é quando a mensagem está sendo pregada para todo mundo, ok? Mas para eu pregar essa mensagem com poder, eu preciso receber a chuva serôdia. E a chuva serôdia está caindo através de quê? Da mensagem. Você vê que tudo gira em torno da mensagem. A mensagem traz a chuva serôdia, e aí você recebe o poder do Espírito Santo para levar a mensagem que você está aprendendo para o mundo. Entendeu? Agora, por que hoje nós estamos vivendo no período que foi interrompido o alto clamor? Porque o que traz o alto clamor? A mensagem. Como houve uma interrupção dessa mensagem, o alto clamor foi interrompido. Então a chuva serôdia está presente quando a mensagem está presente. Não tem como dissociar a chuva serôdia da mensagem. Vocês entendem agora, quando o Espírito de Profecia fala de chuva serôdia, nós estamos falando que primeiro ela começa como, meus amados? O alto clamor e a chuva serôdia são eventos juntos. E eles começam primeiro para quem? Para os de dentro. Quando os de dentro recebem a mensagem, estudam e vivem a mensagem, quando eles forem levar isso para os de fora, o que vai acontecer? Um grande reavivamento. Então, o avolumado alto clamor ele só acontece pós-perseguição do decreto. O avolumar-se. Mas o tempo da chuva serôdia não é depois do decreto. Nós já vimos escrito aí. A chuva serôdia já está caindo. A descida do Espírito Santo sobre a Igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da Igreja tê-la agora.
Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. A chuva serôdia é hoje, mas o avolumasse dela é depois do decreto. Você quer receber a chuva serôdia? Leia os livros da mensagem de 88. Leia os livros do Espírito de Profecia. Leia a Bíblia. Tenha mais tempo de oração, jejum. No livro Eventos Finais diz que é o alto clamor que suscita os elementos religiosos bons e maus. O decreto, o alto clamor não vem por causa do decreto. O alto clamor já está acontecendo. Aí quando a coisa for se avolumando, Satanás vai dar uma contra-resposta. Só que o que vai acontecer? Quando vier a perseguição, por que vai ter um avolumar-se gigantesco do alto clamor? Porque até então, a questão do sábado não está tão agitada assim. Mas quando eles colocarem essa lei, a questão dominical vai ser agitada e o sábado também. É aí que a mensagem vai chegar em lugares que, se não fosse assim, não ia chegar. Entendeu? Então, nós já estamos no tempo do alto clamor e da chuva serôdia. O que acontece depois do decreto é que a coisa vai avolumar-se gigantescamente. Mas o tempo de andar com o selo de Deus, de receber a chuva serôdia, ser cheio do Espírito Santo, é que dia? Hoje. Entende, queridos? Isso já é possível hoje. Aí tem um detalhe. Se você for ler o livro a Luciano Alto Clamor, ali diz, lá em 88 seria 2 anos para a volta de Jesus. Só que ali ele fala que quando a mensagem voltar pela segunda vez para a igreja adventista de forma massiva, poucos meses. Não dá nem um ano. Então, queridos, precisamos de um reavivamento em nossa religião. A chuva serôdia já está caindo. Que Deus possa, já chegou no fim ali. Bom, que Deus possa levantar. Aí eu vou finalizar com esse texto aqui, ó. Por que o alto clamor começou conosco? Então a mensagem da chuva serôdia, que é a mensagem da justiça de Cristo, ela traz o alto clamor. E aí ele pergunta, por que o alto clamor começou então? Olha só, uma resposta a essas perguntas pode ser interessante, mas a resposta é fácil. Olha só, o Senhor viu que nós mesmos precisávamos de uma preparação antes de estarmos preparados para fazer a obra que Ele designou para nós. Ele viu que precisávamos saber o que o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, é de fato, antes que pudéssemos pregar o Evangelho eterno em poder e demonstração do Espírito a outros. Entendeu? Deus viu que antes de você sair para pregar com poder, você precisa desse poder. Por isso que o alto clamor começa para os de dentro. O alto clamor começou em 88 para a igreja adventista. Quando a igreja adventista entender, viver e tiver esse poder, aí você vai ver a igreja levando essa mensagem com poder, grande glória. Eu quero me juntar a essa obra. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós, hoje, mais ainda. A medida do Espírito Santo que receberemos será proporcional à intensidade de nosso desejo, à fé exercida neste sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono.